E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre algumas ações do segmento de varejo vestuário. O segmento de varejo ali, ele já é bem complicado, com margens muito espremidas, mas o segmento de varejo vestuário ele já consegue ter algumas empresas que conseguem ter uma margem ali tecnicamente razoável. A gente vai olhar sobre os indicadores financeiros da Lojas Renner, Riachuelo, C&A e Marisa, para ver se tem alguma que está destoando das demais e que poderia ser uma oportunidade para aquele investidor que gosta desse segmento. Mas sempre lembrando que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curte o canal, já está curtindo essa ideia de vídeo, senta o dedo aqui no like e se inscreve aí, compartilha com a galera, dá essa moral para o canal crescer. Então, para a gente começar, a gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Fora isso, ele tem também aqui dentro um comparador de ações que a gente vai estar utilizando para comparar os indicadores financeiros aqui dessas quatro empresas. Ele premia por medalhas aqui de ouro, prata e bronze conforme o indicador é mais atrativo do que as demais. Mas a gente não vai ficar muito focado nessa questão de medalhas, a gente vai passar pelos indicadores para a gente conseguir visualizar um a um. Mas aqui, só com a própria ferramenta, ele já caracteriza a Lojas Renner como se fosse a melhor dentre as demais. Daí a gente vai passar agora pelos indicadores e no final do vídeo eu vou dizer para vocês se eu invisto nesse segmento e em qual dessas ações que eu tenho aporte. Então aqui quando a gente vem na parte do Dividend Yield, que para quem não sabe é aquela parte do lucro que a empresa te distribuiu e você recebeu como participação dos lucros. A única que tem um dividendo positivo é a Lojas Renner, ou seja, as demais não distribuirão nada. Isso é bem positivo, principalmente para aqueles investidores que gostam de ter esse fluxo de dinheiro entrando, sendo recebido das ações. Na parte de preço-lucro, aqui é uma métrica que ela não é estática, então ela oscila conforme o preço sobe ou desce e conforme o lucro sobe ou desce também. Mas o que ela significa? Que esse número aqui, no caso da Lojas Renner, que está em 11,93, que caso a Renner continue trazendo as lucratividades de forma igual e distribua todo esse lucro, em algo em torno de 12 anos você teria o retorno do seu investimento. Como eu comentei, se o lucro subir, o retorno em um espaço de tempo menor, se o lucro cair, um retorno de investimento em um espaço de tempo maior. É apenas para te dar um norteador. Como a gente consegue ver aqui, a única que está atrativa é a da Lojas Renner também, a da C&A está na casa de 53 anos, e as outras estão negativo, por quê? Porque elas geram prejuízo e não lucratividades. E para esse tipo de indicador, fica bacana ali na casa de 10 para baixo ou no máximo de 15 para baixo. No caso aqui da Renner, que está em 12, não é ruim, porque você avalia também a credibilidade que a empresa tem no mercado, as recorrências de lucratividade, as recorrências de geração de caixa. E quando a empresa ela oferece isso para o investidor, ela já é mais robusta, mais sólida, ela pode sim ter indicadores um pouco mais superiores do que 10, porque ela passa essa credibilidade para o mercado e ele se dispõe a investir nela, apesar desses múltiplos estarem acima de 10, porque ele acredita nessa geração de caixa, geração de lucratividade, nessa recorrência que a empresa tem em continuar existindo e trazendo resultados. Então ele entende que essa métrica, ao longo do tempo, ela tenderia a melhorar e que ela passa uma certa segurança para o investidor. Aqui na parte do preço-valor patrimonial, eu coloquei essa porque muitas pessoas ficam olhando para esse indicador para ver se ele está inferior a 1 e que caso ela esteja inferior a 1 pode ser positivo. Mas isso não é uma realidade. A gente consegue visualizar aqui que a Lojas Renner está em 1,25 e muitas pessoas poderiam interpretar isso como caro porque você está pagando acima de patrimônio, mas não, também não significa que está caro porque está acima de 1. Igual as demais aqui que estão na casa de 0,5 a 0,6 também não significa que elas estão baratas. Elas podem estar baratas, mas não necessariamente. Por quê? Indicadores superiores a 1, pode ser que a empresa ela é robusta, traga recorrências de lucratividade ao longo dos períodos e ela passa essa confiança mais para o investidor. Já na outra ponta, empresas inferiores a 1, não necessariamente elas estão baratas. Pode ser que elas tenham tantas incertezas e riscos por trás que faça com que elas sejam trabalhadas abaixo do valor de patrimônio, porque o investidor se dispõe a pagar menos por elas. Então, só porque está abaixo de 1, não necessariamente é uma oportunidade de investimento. Quando a gente visualiza aqui a parte de margem bruta e margem líquida é o quê? É o que sobrou depois de tudo ali, que é a parte da sua lucratividade. A gente vê que a Renner, ela está liderando também nessa questão aqui de margem bruta e que ela é a única que está conseguindo trabalhar com uma margem líquida atrativa, que as outras aqui estão negativos, no caso de Riachuelo e Marisa,
e que a C&A não está negativo, mas está bem pouco ali. Qualquer coisinha já levaria esse resultado para uma margem líquida negativa. Ou seja, até o momento dá para a gente visualizar o seguinte: a Lojas Renner é a que está operando melhor o segmento, é a que está tendo maior disciplina de capital, porque ela tem margens atrativas, ela gera um dividendo para o acionista, ela tem uma lucratividade recorrente ali com um preço-lucro bacana, que te gera um retorno de investimento em um espaço de tempo aceitável. Ou seja, a Lojas Renner, com base nesses indicadores, é a que está operando melhor o segmento dentre essas quatro. E aqui, para a gente entrar nos indicadores de endividamento, né? Porque é bem interessante você olhar para a questão da dívida quando você investe numa ação, porque dívidas podem fazer empresas quebrar. Dívidas não são ruins, mas dívidas ruins e má gestão de dívidas podem atrapalhar uma empresa. Então, quando a gente visualiza aqui dívida líquida sobre EBITDA, no caso da Lojas Renner, está em 0,28 negativo. Por que aqui está negativo? Porque é uma métrica de dívida líquida sobre EBITDA. Como a dívida líquida dela aqui, ela tem mais caixa do que dívida, esse número fica negativo, ou seja, não apresenta risco, porque o que a empresa tem de dívida, ela tem muito mais em caixa que seria suficiente para pagar essa dívida e sobrar. Por isso que aqui ficou negativo. Já no caso da C&A, na casa de 1 não é problemático. Na casa da Guararapes, 2,28 não significa que é problemático, mas poderia ser. Se a empresa continuasse trazendo resultados ruins, de prejuízo, poderia gerar uma complicação aqui. Aí no caso da Marisa, ela é diferente ali da Lojas Renner. E está negativo porque tem mais caixa que dívida. Ali no caso da Renner é positivo. Nesse caso aqui da Marisa, não. Porque aqui é dívida líquida sobre EBITDA. Só que ela tem muito mais dívida do que caixa. Então quem que é a ponta negativa aqui nesse caso? É a dívida líquida. Ou seja, quando você pega o resultado final, soma impostos, que no caso não vão ter, porque ela só gera prejuízo, soma resultado financeiro e soma depreciações e amortizações, mesmo assim, estornando tudo isso, ela ainda fica com uma dívida líquida negativa. Por isso que esse indicador está negativo, ou seja, é bem preocupante isso daqui, porque mesmo estornando todas essas coisas, ela ainda traria um resultado muito ruim. Nesse caso aqui da dívida líquida, você pega a dívida bruta, tira as disponibilidades, você vai ter a dívida líquida, que no caso da Renner é inexistente. Aí a parte do EBITDA é uma estimativa de geração de caixa operacional da empresa, ou seja, é o poder de gerar grana que a empresa tem. Então aquele número, no caso, por exemplo, da Guararapes, que é a Riachuelo, em algo em torno de 2 anos de geração de caixa operacional, ela pagaria essas dívidas. Então, na caso da Marisa, que está negativo igual ao da Renner, a gente já conseguiu entender que não tem nada a ver. Aqui o negativo da Renner é porque ela tem muito mais caixa, e isso é positivo. E esse negativo aqui da Marisa é extremamente preocupante, porque não é porque ela tem mais caixa, é porque mesmo depois que a gente estorna tudo para chegar no EBITDA, ainda fica um EBITDA negativo. Na parte de liquidez corrente aqui, todas elas ali estão mais ou menos ok. Esse daqui de 1 para cima é interessante, porque significa que se você tiver igual a 1, significa que o que você tem de ativo, que seria bens e direitos, é o mesmo montante que você tem ali de obrigações a honrar. Então, quando ele está acima do que 1, no caso aqui 1,73 para a Lojas Renner, significa que a Renner teria R$ 1,73 de bens e direitos para cada R$ 1 de obrigações. Então, isso é bem atrativo. Para C&A e para Riachuelo também tá bacana. No caso aqui da Marisa, tá 1, ou seja, o que tem de bens e direitos tem de obrigações. Não dá para dizer que é ruim ou bom. Mas quando a gente olha para o resultado, que tem um endividamento relevante, tem resultados de prejuízo, aí, mesmo estando em 1, isso daqui não é muito positivo. Aí quando a gente olha para o retorno aqui do ROI e do ROIC, a Renner também é a que fica na frente de todas. Não dá para dizer que é um ROI maravilhoso, mas também não é um ROI ruim, mas poderia melhorar, assim, essa casa aqui de 10 poderia subir um pouco, mas não é extremamente maravilhoso, mas é aceitável, principalmente quando comparada com as demais, que aqui está na casa de 1 ou até mesmo negativo. Já o ROIC aqui, que está na casa de 8, é a mesma coisa. Não é o melhor dos melhores ROICs, mas, quando comparado às demais, é atrativo. Na parte ali do ROI é o retorno sobre o patrimônio investido, e aqui no ROIC é como se fosse o retorno do patrimônio mais o saldo de dívida ali, que seria o capital de terceiros. E na parte aqui do crescimento composto de receita e de lucratividade dos últimos 5 anos, a gente consegue ver que, novamente, quem está crescendo, trazendo aumentos de lucratividade é a Lojas Renner. As demais aqui estão tendo um crescimento de receita bem inferior, já na parte de lucratividade também quase inexistente. Então, assim, a Lojas Renner, ela está operando muito melhor tudo frente a essas 4.
E agora, para a gente finalizar, eu comentei com vocês que eu ia dizer se eu invisto no segmento, e sim, eu invisto, eu tenho uma posição em lojas Renner. Eu acredito que nesses valores atuais que ela está sendo trabalhada, ela pode ser uma oportunidade, ao menos para ser estudada, para aquelas pessoas que acham esse tipo de segmento parte do seu perfil de investidor. E a gente tem que entender que elas são empresas que às vezes elas sofrem mais economicamente por conta de taxa de juros, endividamentos, margens reduzidas, então assim, não é uma empresa para todos os perfis, mas, na minha opinião, ela, no mínimo, é uma boa empresa para ser estudada. Caso você tenha curiosidades de entender sobre preço justo, capacidade de pagamento de dividendos e pontuação de 0 a 5 estrelas para as lojas Renner, a gente tem um vídeo aqui que saiu recentemente no canal, então dá um pulinho lá para conferir. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí no canal, dá essa fortalecida pro canal crescer. Eras isso e abraços!